Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você saberá o mínimo que você precisa saber sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja do livro de Apocalipse. Meu nome é Bernardo Leão e se você ainda não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Por isso não deixe de se inscrever, deixar o seu like, os seus comentários, bem como ativar as notificações para que você possa receber os próximos vídeos deste canal. Para entendermos melhor sobre a igreja de Éfeso, eu decidi dividir este vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu falarei sobre o contexto histórico, tanto da igreja de Éfeso quanto da cidade de Éfeso. Na segunda parte, nós analisaremos a estrutura da carta endereçada à igreja de Éfeso que nós encontramos no livro de Apocalipse. E por fim, na terceira parte, nós iremos analisar, versículo por versículo, as características da igreja de Éfeso e como essas características repercutem para nós, cristãos, bem como para as igrejas, nossas igrejas dos dias atuais. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você será muito edificado. Vamos lá! Sobre o contexto histórico da igreja e da cidade de Éfeso, falando primeiramente sobre a cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso ela foi fundada por Croeso da Lídia em 550 a.C. e ela foi conquistada pelo Império Romano em 133 a.C. O livro de Apocalipse ele foi escrito por volta de 81 a 96 depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano. Então, quando o livro de Apocalipse foi escrito, ou seja, quando a carta à igreja de Éfeso foi endereçada, foi escrita, o Império Romano governava a cidade de Éfeso, que fazia parte da província da Ásia Menor. E é interessante de nós notarmos que, em termos políticos, a cidade de Éfeso era uma das 4 principais cidades do Império Romano. Obviamente, Roma como a principal cidade, Antioquia da Síria, Éfeso e Alexandria no Egito. Então, na época do Império Romano, na época em que a carta à igreja de Éfeso foi escrita, a cidade de Éfeso ela possuía aproximadamente 250 mil habitantes. Não só ela era uma cidade extremamente populosa para os padrões da época, como também era uma cidade portuária. Ou seja, ela tinha uma importância estratégica vital para o fluxo comercial no Império Romano daquela região. Então, a cidade de Éfeso, ela também era um importante centro comercial e de negócios, dentro do qual diferentes rotas comerciais, 3 na verdade, principais que cruzavam aquela região, a cidade servia como um eixo de comércio para toda a província da Ásia Menor. Então, nós podemos entender que a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente rica, extremamente importante politicamente, e em termos religiosos, a cidade de Éfeso ela era conhecida principalmente pelo famoso Artemision. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse templo grego. Ele era um templo dedicado à deusa Ártemis, a deusa grega da fertilidade, a famosa Diana para os romanos. Esse templo ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque ele equivalia a 4 vezes o tamanho do Partenon, ou Panteão de Atenas. Então era uma obra fenomenal, era uma obra gigantesca, estrondosa para os padrões da época. E só para você ter uma ideia, esse templo ele possuía milhares de sacerdotes e sacerdotisas, muitos dos quais eram prostitutos cultuais. Então era um templo onde várias práticas pagãs eram praticadas, eram feitas, eram realizadas pelos sacerdotes e sacerdotisas, bem como pelo próprio povo da cidade de Éfeso. Além do templo dedicado a Ártemis, havia uma série de templos dedicados ao imperador romano, principalmente na época de Domiciano, que foi a época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Foi construído um templo dedicado ao culto ao imperador. Então havia essa prática já instaurada na cidade de Éfeso de culto ao imperador romano. Então, como nós podemos ver aqui, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente importante politicamente, economicamente e em termos religiosos também. E é interessante nós notarmos que foi nesse ambiente cultural, político, econômico e religioso que a igreja de Éfeso foi fundada. Ela foi fundada, acredita-se,
fontes dizem que foi fundado por Priscila e Áquila, a pedido do apóstolo Paulo. Eles fundaram a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela foi fortalecida por Apolo também. E o próprio Paulo, apóstolo Paulo, ficou ali durante 2 anos e 3 meses aproximadamente fortalecendo aquela igreja. Então, nós podemos agora prosseguir esse vídeo, dado que agora já conhecemos o contexto histórico, tanto da cidade de Éfeso quanto da igreja de Éfeso, para uma análise da estrutura da carta que foi endereçada à igreja de Éfeso no livro de Apocalipse. Essa carta, basicamente, foi dividida, nós podemos dividi-la em 3 partes. Introdução, corpo da carta e a conclusão da carta. Na introdução da carta, ela pode ser subdividida também em 2 partes. O destinatário da carta e uma descrição de Cristo, que é aquele que enviará, que está enviando essa carta ao anjo da igreja, né, que é o destinatário. Na parte do corpo, certo? Nós temos também 2 subdivisões. Nós falaremos sobre, a carta ela se fala sobre os pontos fortes da igreja e sobre os pontos fracos. Então, na introdução, nós temos o destinatário da carta e a descrição de Cristo, uma descrição específica de Jesus para aquela igreja. No corpo da carta, nós temos 2 pontos. Na verdade, tem os pontos fortes, a descrição dos pontos fortes daquela igreja e a descrição dos pontos fracos daquela igreja. E por fim, na conclusão da carta, nós temos nada mais, nada menos do que um chamado para ouvir. É aquela famosa estrutura que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E tem um desafio que será dado ao vencedor, certo? Um desafio para aquele que deseja vencer, um desafio ao vencedor. Em toda carta, todas as cartas destinadas às igrejas de Apocalipse, existe um desafio e uma promessa para aquele que vencer, para aquele que for fiel. Nós veremos essa promessa. Agora, prosseguindo para a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7. Se você puder me acompanhar aqui, em Apocalipse 2, versículo 1 ao 7, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, nós temos aqui o destinatário, certo? Nós temos o anjo da igreja de Éfeso e nós temos uma descrição específica de Cristo para aquela igreja, ou seja, aquele que detém as 7 estrelas e que detém os 7 castiçais de ouro em suas mãos. Prosseguindo a leitura do texto, diz o seguinte: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Continuando no versículo 3, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Aqui, o apóstolo João ele faz uma descrição dos pontos fortes. Na verdade, ele está apenas transcrevendo aquilo que Cristo está dizendo sobre a igreja de Éfeso. Então, quais que são os pontos fortes da igreja de Éfeso? Principalmente a fidelidade aos ensinos dos apóstolos. Eles naquela época, havia uma série de falsos mestres ou falsos apóstolos, que eram nada mais nada menos do que pessoas que se diziam apóstolos, enviados por Deus. Havia até aqueles que se diziam Cristos, própria reencarnação de Cristo. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito zelosa, muito fiel aos seus líderes, muito fiel aos seus pastores, à mensagem que havia sido pregada originalmente por eles. Como diz aqui o próprio texto: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus. Ou seja, a igreja de Éfeso ela não tolerava a mentira, ela não tolerava pessoas mais que buscavam desviar os cristãos, buscavam desviar os membros da igreja do caminho de Deus. E eles colocavam à prova aquelas pessoas que se diziam ser apóstolos, certo? Como diz o texto aqui, para verificar se de fato eles eram ou não pessoas especiais, pessoas enviadas por Deus. E não somente isso, mas eles sofreram também perseguições, porque eles viviam em meio a uma sociedade extremamente pagã, no qual o culto ao imperador era considerado de importância fundamental para todos aqueles que desejavam prosseguir, desejavam alcançar cargos elevados no Império Romano. Então, não só havia um ambiente de falsas mestres e heresias sendo pregadas, como também havia um ambiente de intensa perseguição aos cristãos daquela igreja. Estes são os pontos fortes da igreja de Éfeso: a sua fidelidade aos seus líderes, aos seus pastores, a palavra que foi pregada por eles,
pelo apóstolo Paulo, essa diligência em provar aqueles que se diziam cristãos de fato e de verdade, bem como a fidelidade deles a Deus em meio à perseguição. Já no versículo 4, Jesus começa a falar sobre os pontos fracos da igreja. Quais são esses pontos fracos? Continuando aqui. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, o seu candelabro, se não te arrependeres. Ou seja, a igreja de Éfeso, embora fosse uma igreja muito zelosa, ela acabou se tornando uma igreja extremamente religiosa. Ou seja, aquela paixão por vidas, aquela paixão pelo evangelho havia se esfriado. Como o próprio Jesus havia dito lá nos evangelhos, no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Então, Cristo faz um alerta à igreja, falando que vocês voltem ao primeiro amor, às primeiras obras, para que ele não venha, retire o que? O castiçal, ou seja, a unção, o candelabro, a unção do Espírito Santo que estava sobre aquela igreja. Então, nós falamos aqui sobre os pontos fortes da igreja e sobre os pontos fracos da igreja de Éfeso. E para a gente concluir não somente a carta, mas como o nosso vídeo também, falaremos agora da conclusão. Quais que são as conclusões dadas à igreja, a conclusão dada à igreja de Éfeso no livro de Apocalipse? No versículo 6, na verdade, no versículo 7, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu não sei se vocês repararam, mas eu pulei o versículo 5, porque ele fala, versículo 6, porque ele fala sobre a obra dos Nicolaítas. Os Nicolaítas, é interessante a gente falar sobre isso, porque na verdade eu falarei acerca deles num vídeo próprio, mais tarde, num vídeo mais para o futuro. Mas os Nicolaítas, eles eram, vamos dizer assim, uma seita religiosa que basicamente tinham dois tipos de pecado principal: imoralidade sexual e idolatria, que fazia parte, por assim dizer, daquela religião pagã que envolvia a cidade de Éfeso, certo? Isso remonta aos tempos de Balaão e de Jezabel. Cada um simbolizava um pecado específico. Balaão, a idolatria; Jezabel, a imoralidade sexual. Então, pelo fato dos efésios serem muito zelosos, eles não compactuavam com esses pecados. Como diz o texto aqui: tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, Cristo elogiou eles também. Isso aqui retoma um outro ponto forte da igreja de Éfeso, que eles eram zelosos, eles tinham temor do Senhor. E por fim, voltando novamente à conclusão do texto acerca da igreja de Éfeso, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida. Isso é muito interessante porque a cruz de Cristo, de certa forma, é uma nova árvore de vida que nós temos acesso. O templo de Ártemis diziam que, como a deusa grega era símbolo de fertilidade, a árvore ela era um símbolo dessa deusa. Então Jesus ele faz um trocadilho muito interessante aqui. Aquele que vencer, dar-lhe de comer da árvore, da verdadeira árvore da vida, que não era Ártemis, mas sim o próprio Cristo, aquele que detinha as 7 estrelas e os 7 candelabros em suas mãos. E é interessante porque, por fim, ele fala: aqui está no meio do paraíso dos deuses. Ou seja, é através de Cristo que nós temos hoje acesso a essa árvore da vida, que nos dá vida. Ele é a própria árvore. A cruz é a árvore que hoje nos dá vida. Jesus é o nosso caminho, é o nosso Senhor. Então, para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria apenas de trazer essa mensagem de esperança para você que ainda não teve um encontro com Jesus, que você possa hoje, na sua casa, realmente reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida. Jesus como aquele que veio, que tem a árvore da vida, o fruto da vida, para te fortalecer, para te transformar e para te salvar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, não deixe de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, pois eu tenho certeza de que sua vida será muito edificada. Se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários, fale aí o que a gente pode melhorar para que os próximos vídeos sejam ainda melhores para você que tem me acompanhado nesse canal tão precioso. Que Deus te abençoe, sua casa, sua família, e que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus.